Boa noite a todos, sejam bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, que trata dos espíritos. Na escala espírita, nós adentramos na escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Vamos iniciar hoje um novo item, que é a 10ª classe, espíritos impuros. Antes de passar para o Michel, aí dar as boas-vindas, quero contar aí com vocês aí com o apoio de todos, se inscreverem em nossos canais, no Estudar Kardec e também no Kardec Tube. É muito importante que vocês se inscrevam aqui no Kardec, no Estudar Kardec, se inscrever, e depois o Michel fala da categoria ou da opção que tem lá no Kardec Tube para você que está chegando agora. E pedir para você também curtir, é muito importante o joinha de vocês, dê o like de vocês lá, participar e também compartilhar os nossos conteúdos, tá bom, pessoal? Então, contamos aí com o apoio de vocês. Tem aqui ao meu lado, como todas as segundas e como todas as quartas, e agora quinta e sexta, né, Michel? Michel Macedo, diretamente lá do Rio Grande do Sul, do Kardec Tube. Michel, obrigado. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Estudo de número 76 da obra O Livro dos Espíritos. Já estamos há 76 semanas estudando o Livro dos Espíritos. Impressionante como o tempo voa, sem falar nos demais estudos. Como o Lauro falou, nós estamos aí numa parceria, numa forte parceria de produção de conteúdo, né? O Kardec Tube hoje tem uma programação em dobro por dia, fora as postagens comuns, né? Então, você que está chegando agora, ou você que já conhece o Kardec Tube, mas ainda não sabe, hoje nós temos uma programação de segunda a sexta no Kardec Tube, manhã, tarde e noite. É muito conteúdo exclusivamente sobre a obra de Kardec. Então, é muito importante que você siga, que você entre lá no canal do Kardec Tube, se inscreva. A gente tem programações todos os dias, das 11h30 ao meio-dia, ao vivo, no Kardec Tube, no YouTube. É o programa Kardec ao meio-dia. A gente tem agora de noite aqui no canal do Lauro, o Livro dos Espíritos. A gente tem amanhã de noite gravado, que eu só posto às 8 da noite, o estudo da obra Nosso Lar, um estudo crítico da obra Nosso Lar. Na quarta-feira à noite a gente tem o que é o Espiritismo, estuda a obra o que é o Espiritismo. Na quinta-feira à noite a gente estuda o site revistaespírita.net, que é um site onde eles publicam conversas atuais com os espíritos, um grupo de grupos mediúnicos kardecistas aí do Brasil inteiro, mas que se concentram mais lá em Curitiba. Eles publicam nesse site as evocações, você pode ler essas evocações lá, revistaespírita.net. E estreamos sexta passada, agora nós estreamos o estudo do Livro dos Médiuns. Estreamos já com bastante gente assinando. Esse estudo do Livro dos Médiuns na sexta-feira, das 8 às 9 da noite, no Kardec Tube, no YouTube do Kardec Tube. Esse estudo do Livro dos Médiuns é somente para assinantes. Aqui você está assistindo de maneira aberta e vai ficar gravado. O do Livro dos Médiuns é fechado, é para quem assina o Kardec Tube. Então você ajuda o canal assinando e tem acesso a esse conteúdo exclusivo para assinantes, que é o estudar com a gente o Livro dos Médiuns. A gente começou sexta passada, já tem aí bastante pessoas inscritas, a gente tem em torno de 25 pessoas que já assinaram e mais algumas que estão aí para assinar. Então, como é que você faz? Você entra no YouTube do Kardec Tube lá, procura o Seja Membro, escolhe a opção Amigos do Kardec Tube, e aí você assina por R$19,99 por mês e tem acesso ao estudo de sexta. Ah, mas eu já perdi um estudo. Ah, mas eu não consigo assistir ao vivo. Fica gravado. O assinante pode ver os estudos que já passaram e pode ver todos os estudos vão ficar gravados para os assinantes. Então você pode assistir ao vivo e tirar suas dúvidas aqui pelo chat, ou você pode assistir depois a qualquer hora, a hora que quiser, todos os estudos, porque eles ficam gravados. Então assine e ajude, porque vocês viram, é bastante programação e é graças a esse investimento que a gente vem fazendo aí que a gente pode cada vez mais investir nosso tempo em divulgar Kardec. Dito isso, vamos iniciar hoje o item
novo, ficamos bastante semanas estudando o item 101 e hoje vamos estudar o item 102 do Livro dos Espíritos, adentrando com mais detalhe ainda na chamada escala espírita. Que a gente tenha um bom estudo, participem e tragam seus comentários e dúvidas. É isso. Mas antes, Michel, como que te encontra, onde te encontra sobre a mentoria? Isso, tem também a mentoria. O que que é a mentoria? A pessoa pode fazer estudos particulares comigo. Ela pode fazer estudos particulares comigo sobre a obra de Kardec. Então, a pessoa, às vezes, quer estudar de uma maneira mais particular, tirar dúvidas, ela pode agendar comigo um horário. Ela escolhe, claro que eu tenho que ter horários disponíveis, mas tendo horários disponíveis, ela escolhe quantas horas aí na semana ela quer estudar e a gente agenda e estuda. Por exemplo, a pessoa quer estudar um tema específico da obra de Kardec comigo, que eu ajude ela no entendimento desse tema. Ou então ela, eu quero entender tal capítulo ou tal livro de Kardec. Então é uma mentoria exclusiva sobre a obra de Kardec, a pessoa marca comigo, a gente agenda um horário e estuda juntos. Como é que a pessoa faz para entrar em contato para saber mais sobre essa mentoria? Vai no Instagram, vai lá no direct do Instagram, né, no bate-papo lá do Instagram e me chama no Instagram do Kardec Tube. Você vai achar lá Kardec Tube no Instagram e me chama que eu tiro as dúvidas. Aí eu explico no detalhe como é que funciona a mentoria, o que que a mentoria não é. Que às vezes as pessoas podem achar que é alguma coisa para tratar de questões pessoais ou para tratar de algo psicológico. Não é, é para tratar do estudo da obra de Kardec comigo. Aí eu já passo para a pessoa os valores, as formas de pagamento, e ela pode fazer esse estudo particular aí da obra de Kardec junto comigo. Uma dica, como que muitas pessoas têm feito? Tem pessoas que têm feito 1 hora por semana. Então elas adquirem 4 horas, né? 1 hora por semana. Então são 4 semanas no mês, dá 4 horas. E aí a gente escolhe um tema e fica durante 1 hora aí discutindo aí sobre esse tema. É uma opção. Se a pessoa não tem Instagram, me chama nos comentários aqui dos vídeos, deixa um recado, olha, eu tenho interesse na mentoria, e aí a gente acha um jeito de conversar, né? Em breve eu quero disponibilizar um telefone para as pessoas chamarem diretamente nesse telefone se elas têm interesse em fazer a mentoria, mas ainda não consegui fazer isso. Mas é uma opção também, é um estudo particular da obra de Kardec comigo. Essa também é uma opção. Ótimo, Michel, muito bom. Vamos lá então? Então, item 102, o que que a gente vai ver agora? A gente está vendo a escala espírita, isso já faz muitos meses que nós estamos vendo. A gente estava vendo até agora o item 101, as características gerais da terceira ordem. Então, lembrando, Kardec classificou os tipos de espíritos, dividiu toda essa classificação em três: primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A gente estava vendo agora no item 101 que passou as características gerais da terceira ordem, ou seja, todos que estão classificados na terceira ordem, a gente viu no item 101 as características gerais. Todos têm essas características. Todos. O que que a gente vai ver agora? Dentro da terceira ordem, agora dentro exclusivamente da terceira ordem, Kardec vai subdividir a terceira ordem em 5 partes, que ele vai chamar de classe. Então, dentro da terceira ordem, eu vou ter 5 classes. Então, eu estou dentro da terceira ordem, mas dentro da terceira ordem ainda há mais uma subdivisão para classificar os espíritos no detalhe. A gente viu as características gerais, ou seja, todas as 5 classes que estão dentro da terceira ordem têm essas características. Agora, a gente vai ver características específicas de cada classe que está dentro da terceira ordem. Claro que a gente vai descobrir o seguinte:
As ordens não se misturam. São 3 ordens. Primeira ordem, espíritos puros. Segunda ordem, espíritos bons. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Uma ordem não mistura com outra. Então, por exemplo, se você está dentro da terceira ordem, você não tem nenhuma característica, você não pode ter um pouco da segunda e um pouco da terceira, um pouco da primeira, um pouco da segunda. Não. As ordens são elas são rigorosas. Então você só pode ter características de cada uma. As classes, que são as subdivisões dentro de cada ordem, pode se misturar. Então, por exemplo, a terceira ordem tem 5 classes. Se você está dentro da terceira ordem, você pode ter alguns pontos que misturam todas as classes. Por exemplo, o espírito pode ter características um pouco de uma classe, um pouquinho de outra, um pouquinho de outra. Então, as classes dentro de cada ordem se misturam, mas as ordens não se misturam. Então, dentro da terceira ordem, 5 classes. Dentro da segunda ordem, 4 classes. E dentro da primeira ordem, 1 classe. Então, a gente tem 3 ordens e 10 classes. Das 10 classes, 5 estão dentro da terceira ordem. Por isso que a gente lê o item 102, ele começa de baixo para cima. Ele começa por 10ª classe. Não é que dentro da terceira ordem vão ter 10 classes. É que as 5 ordens que estão dentro da terceira ordem, ele começa a contar. Da 10ª até a primeira classe. Mas dentro da terceira ordem eu vou ter até a 10ª classe, a 9ª, a 8ª, a 7ª e a 6ª. Essas ordens estão dentro da terceira. A 5ª, a 4ª, a terceira e a segunda classe estão dentro da segunda ordem. E a primeira classe está dentro da primeira ordem. Então, isso é importante. A pessoa, Michel, você deu muita informação. Depois pausa e volta que você vai ver que é simples. 3 ordens e 10 classes. Dessas 10 classes, 5 dentro da terceira ordem, 4 dentro da segunda ordem, 1 classe dentro da primeira ordem. Nós estamos agora vendo, então, as classes que estão na terceira ordem. Certo? Então, isso é o primeiro ponto que a gente tem que ter entendido. Vamos ver agora as características da 10ª classe, que são os espíritos impuros, que estão dentro da terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Vamos lá, agora é Kardec. Então, classificando. Espíritos impuros são inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores, e se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por traírem. Então, eu vou comentar um pouco de como tem muita informação dentro dos espíritos impuros. Eu vou ler esses 2 parágrafos agora e vamos se deter um pouquinho neles para a gente entender o que Kardec está querendo dizer, né? Só colocar aqui para a gente pegar. Então, a última classe, a pior classe dentro dos espíritos imperfeitos, os imperfeitos são os da terceira ordem, que é o pior tipo de espírito, a gente viu
as características desses espíritos. A pior classe é a 10ª, são esses espíritos impuros. Então, o pior tipo de espírito que pode existir são esses, os espíritos impuros. Então, quando a gente vê toda a maldade no mundo, toda a crueldade no mundo, são esses espíritos. Quando a gente vê as barbaridades que homens e mulheres são capazes de fazer, a gente vê nos noticiários, a gente vê na história, são esses espíritos. Esses espíritos impuros. Quando a gente vê no mundo espiritual, através da mediunidade, os espíritos perversos, são esses espíritos, os espíritos impuros, a 10ª classe da terceira ordem. Por isso que são os piores. Porque eles têm, além do desejo do mal, lembra que o desejo do mal é uma característica de todos os que estão na terceira ordem. Então, todos que estão na terceira ordem têm o desejo do mal. Mas qual é a diferença desse espírito impuro? Ele tem o desejo do mal, mas ele tem prazer nisso. Ele se ocupa disso. A vida desses espíritos, seja fora do corpo, seja encarnados, é se ocupar deliberadamente, por vontade, por gosto, a fazer o mal. Então, por isso que é o pior caso. Porque muitas vezes você tem o desejo do mal, mas você está lutando contra esse desejo. Esses espíritos não. Eles não estão lutando. Pelo contrário, eles estão alimentando o desejo do mal. Por isso que é o pior tipo. E é engraçado porque esses espíritos são tão maus que eles são esses espíritos que deram origem à crença dos demônios. Porque eles eram tão maus e se expressam de uma maneira tão má, seja quando estão encarnados ou fora, através da mediunidade, que quem teve contato com eles pensa o seguinte: não, esses seres foram criados eternamente para o mal. Então o ser humano tirou uma conclusão equivocada. Eles são tão perversos que chegaram a acreditar que não poderiam ser criaturas criadas por Deus. Por isso nasceu a crendice da ideia do demônio. Porque quando a gente vê pessoas absolutamente perversas e malignas, custa acreditar como pode Deus ter criado espíritos assim. É o que as pessoas pensam. Claro que o espiritismo vai explicar isso, né? O espiritismo vai explicar que não, Deus não criou esses espíritos assim. Eles que se transformaram nisso por livre escolha. E mais, para o espiritismo, mesmo esses espíritos, um dia vão se arrepender desse mal. Porque por mais que eles façam mal para os outros, eles são os primeiros a se prejudicarem. Porque quando eu faço mal para o outro, eu estou, primeiramente, fazendo mal para mim. Porque eu vou responder por isso. Então, esses espíritos, mesmo esses espíritos para o espiritismo, eles vão um dia se arrepender, reparar todo o mal que fizeram e vão um dia se tornar puros. Mas esses demoram mais. Mas, por consequência, eles também sofrem mais. E Deus ajude que a gente não seja esse tipo de espírito. A gente não pode se transformar ou ser esse tipo de espírito. Porque a gente pode, não que a gente deveria, mas já que a gente criou o desejo do mal na gente, em alguns momentos a gente tem o desejo do mal, pelo menos que a gente lute contra. E não seja como esses espíritos que se entregam para o mal. Que é diferente quando você está lutando contra esse desejo e quando você está se entregando prazerosamente. Imagina se a sua ocupação e o seu prazer é o mal. Isso é muito terrível e você vai adiar a sua verdadeira felicidade. Você vai criar
toda uma consequência longa de dor, sofrimento, reparação e atraso que você não precisaria. Então, que você nunca se transforme nesse tipo de espírito e que esses espíritos possam, quanto antes, deixar isso, né? Então, esse é o primeiro passo. Você tem o desejo do mal, de vez em quando você se desequilibra, ok, você faz parte dos espíritos imperfeitos. Não foi criado assim. Em algum momento, durante as encarnações, você se tornou. Mas, pelo menos agora, lute contra isso. Não se entregue, né? Você fez alguma coisa errada, se arrependa rápido, repare rápido. Não comece a sentir prazer em ser mal, porque aí você vai se tornar um espírito impuro. Laura, eu passo um pouco para ti aí, tecer teus comentários também. Uma pergunta. Bom, 10ª classe, espíritos impuros, aí é o seguinte: esses espíritos impuros têm pouca inteligência desenvolvida ou são espíritos que já desenvolveram certa inteligência, mas por questão de orgulho se prendem se comprazem em fazer o mal, ou as duas coisas é possíveis? Ainda nós temos no nosso planeta, é possível pensar assim, espíritos que têm pouquíssimo senso, pouquíssima inteligência desenvolvida, e por isso acaba agindo dessa forma? Ou nesse segundo caso que eu trouxe, Michel? É que assim, o fato de você ser espírito imperfeito, isso já traz uma certa limitação intelectual. Os espíritos imperfeitos, todos têm uma limitação intelectual, porque são inferiores. Então, mesmo aquele espírito imperfeito que sabe muito, esse muito, comparado aos bons e aos puros, é pequeno, é limitado. Agora, veja, não é o intelectual que determina o espírito se tornar impuro e até mesmo imperfeito. O que faz o espírito se tornar imperfeito, ou seja, entrar na categoria da terceira ordem, é quando ele usa o conhecimento, mesmo o pouco conhecimento que tem, ele usa para o mal, por livre escolha. Se você só tiver limitação intelectual, mas não fizer o mal, você não se torna espírito imperfeito. Você só é espírito ignorante. Agora, quando você tem algum conhecimento e passa a usar livremente, com conhecimento de causa, esse pouco conhecimento que você tem para fazer o mal, aí você se torna espírito imperfeito. Entra na categoria da terceira ordem, que não precisaria. A categoria, a ordem, terceira ordem, não é uma etapa obrigatória do espírito passar. Deus não nos criou para fazer o mal. E aí você entra nessa categoria e você leva mais tempo para chegar na fase de espírito puro. Por quê? Porque você criou uma coisa que não precisava, agora tem que fazer o caminho de volta, tem que reparar o mal, eliminar o mal. Então o espírito impuro é a mesma coisa, só que é pior, né? Porque é o pior caso dentro dos imperfeitos. O espírito impuro, além dele fazer o mal, ele usa esse pouco conhecimento que ele tem, ele usa para fazer o mal com prazer. Não é simplesmente uma tendência. Por isso que Kardec diz ali no início: são inclinados ao mal. Ok, isso todos os imperfeitos são. Mas a hora que ele diz já no início, ó, são inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Aí está a característica do espírito impuro. O objeto da preocupação, a vida desse espírito, gira em torno de fazer o mal, e ele gosta. Se você só fosse inclinado ao mal, era menos pior. Você só era espírito imperfeito. Mas se você é inclinado ao mal e ainda sente prazer em fazer, aí você é espírito impuro.
E olha, ele dá exemplo do que é essa preocupação, esse mal que o espírito vive. Olha o que ele diz ali, ó. Como espíritos, tá lá no iniciozinho, ó. Olha o que eles fazem. E eles fazem isso com prazer e sabendo o que estão fazendo. Dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança. Imagina, eles destroem relacionamentos, eles destroem famílias, eles destroem sociedades, eles destroem. O objetivo deles é colocar um contra os outros, é fomentar o ódio, a guerra, a desconfiança, a discórdia. Eles dão conselhos maus, perversos. E olha a continuação. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões a fim de induzi-los à perdição. Então eles estudam o ser humano, eles veem, olha, aquele fulano é fraco. Basta eu chegar próximo dele, soprar as piores coisas e ele cede. Satisfeitos, eles têm satisfação de fazer isso, com conseguir retardar o adiantamento, fazendo sucumbir nas provas. Por que eles fazem isso? Porque eles estão nessa situação. Eles estão caídos, falidos, e aí eles querem que eles sentem prazer que mais pessoas fiquem falidas que nem ele. Olha que coisa infeliz, que coisa triste isso. E aqui agora Kardec fala, bom, quando eles se manifestam, né, através da mediunidade, a trivialidade, a grosseria das expressões. Eles se manifestam de uma maneira grosseira. Eles dizem, eles dizem coisas terríveis. Então veja, quando a gente pega esses filmes aí, esses casos que a gente ouviu falar no seio das religiões, os filmes de terror, veja, são baseados na nesse tipo de espíritos, né? Só que o ser humano, como não tinha o conhecimento da ciência espírita, confundiu isso com o quê? Demônios. Porque eles são espíritos perversos. A diferença que o espiritismo mostra é que eles não foram criados assim e não vão ficar eternamente assim. Mas são espíritos terríveis e que estão aí no mundo espiritual e muitas vezes encarnam, né? Estão no nosso meio aí fazendo maldades, coisas terríveis, né? Laura. Ótimo. A Fátima fez uma pergunta, está relacionada a essas ideias de romance mediúnico. Você quer tratar disso agora ou você quer deixar lá para o final? Pode ser, é uma boa pergunta. Então, eu Pode colocar lá. vou trazer a pergunta dela aqui. Aí. Posso ler? À vontade. É verdade que esses espíritos imperfeitos de tanta maldade chegam a se tornar ovoides? Só para contextualizar a pergunta da Fátima, esse termo ovoides, ele não aparece na obra de Kardec, né? Claro que eu sei que essas expressões vão surgir depois na literatura mediúnica do movimento espírita. E essa é uma teoria que se encontra principalmente na obra do André Luiz, né? Que são espíritos que praticam tanta maldade, isso dentro da teoria de André Luiz, que eles perdem a forma e se tornam como isso, por isso a palavra ovoides, né? Eles perdem a forma e eles viram uma espécie de semente do mal. Então eles são como maldade pura, como se eles virassem uma substância maligna e eles seriam implantados na cabeça de outras pessoas para germinar o mal ali e fazer mais pessoas maldosas. E isso é a tese da obra de André Luiz. Não se encontra em Kardec, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que agora vem a resposta. Veja, para Kardec não faz nenhum sentido isso. Para Kardec não faz nenhum sentido por quê? Porque na obra de Kardec não há involução, retrogradação. Então, por exemplo,
Você não pode deixar de pensar, de ser o que você é, de você ser livre, inteligente. Não tem como o espírito sofrer algum dano físico, perder forma, deixar de ser o que ele, perder a capacidade de. Esses espíritos maldosos, para a teoria kardeciana, quanto mais mal eles fazem, eles continuam inteligentes, conscientes, fazendo mal por livre escolha. Inteligentes, lúcidos, com pensamento, com forma. Então eles não viram o espírito não pode deixar de existir como ele é. Porque o espírito não é, ele é imaterial, ou seja, ele é de uma natureza completamente diferente. Como o André Luiz materializa o espírito, como ele faz com tudo, o André Luiz materializa todo o mundo espiritual. Porque para André Luiz, todo mundo espiritual é igual à Terra. Então você tem corpo, você tem órgãos, você tem cérebro, você tem hospital, você tem casa, você tem banheiro, você tem cidade, você tem muro, você tem cadeira, você tem carro, você tem arma. Como o André Luiz faz isso, dentro desta lógica falsa que o André Luiz cria, ele cria essa ideia de que os espíritos virariam uma espécie de uma semente do mal, né? Um ovinho, um chip que é implantado na cabeça das pessoas. Mas veja, não, ele continua sendo espírito. O espírito mal, ele é lúcido, é inteligente. Só que ele é mau, perverso, sente prazer em fazer o mal. Tanto que você pode se comunicar com ele, conversar com ele. E se ele, e por exemplo, se ele deixasse de ser um espírito e se tornasse um ovo, como André Luiz diz, vejam, então quer dizer que como é que ele ia se voltar algum dia a deixar de ser mal, como é que ele ia reparar o passado, como é que ele ia se tornar espírito puro, como é que ele ia progredir. Então, para a teoria de Kardec, não faz nenhum sentido. Você não vai encontrar isso em Kardec, e a ideia que o André Luiz coloca contradiz a obra de Kardec. Então, é o espírito imperfeito, dentro do espírito imperfeito, eu tenho o espírito impuro, que escolheu fazer o mal, sente prazer com isso, mas é espírito inteligente, você pode conversar com ele, e ele é inteligente, pode ser bem inteligente, lúcido, com pensamentos, não tem espírito dormindo, espírito em forma de animal, espírito em forma de ovo no mundo espiritual. Aliás, seria muito fácil, né? As pessoas não param para parar que isso feriria até mesmo a justiça de Deus, que imagina, eu por livre-arbítrio escolho ser mal, agora eu deixo de ser um espírito e viro um ovo que só reproduz o mal. Bom, então quer dizer que agora eu não tenho mais responsabilidade total sobre os meus atos, né? Porque agora eu virei uma outra coisa que não o espírito. Agora, para o espiritismo, não. O espiritismo nunca perde, o espírito para o espiritismo em Kardec nunca perde o livre-arbítrio. É por isso que ele é responsabilizado pelo mal que ele faz. Se ele perdesse essa capacidade de pensar e se tornasse uma coisa só, tipo um ovo, ele não seria mais responsabilizado, né? Então, a partir do momento. Imagina, eu faria mal, 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 mal. Aí daqui a pouco eu me torno um ovo. Um ovinho de mal. Bom, então agora eu perdi o livre-arbítrio. Então, se eu perdi o livre-arbítrio, eu não posso mais ser responsabilizado pelo mal dali em diante. Então, quer dizer que Deus não seria infinitamente justo. Olha como os princípios de Kardec contrariam a tese de André Luiz. Então, Deus não é infinitamente justo. As pessoas não param para pensar nas definições filosóficas do Espiritismo. Kardec diz infinitamente justo. Significa que se tiver algum ponto em que Deus, a justiça de Deus não haja, então a justiça de Deus falhou e ele não é infinitamente justo. Mas veja, se o espírito para de ter livre-arbítrio, para de ter pensamento, ele não pode mais ser punido. Por quê? Porque ele não tem mais responsabilidade. Então ele produz o mal e ao mesmo tempo não é punido. Olha, então Deus não pode punir, mas ao mesmo tempo ele construiu isso através do seu livre-arbítrio. Olha a maluquice que Kardec não entrou.
Então você não vai encontrar isso em Kardec por essas razões que eu coloquei. Mas eu sei que tem gente que defende, mas quem defende não está pensando, não está raciocinando, não está vendo a contradição que ela entra ao dizer isso, pelas razões que eu coloquei. Ela está indo contra o princípio de retrogradação, ela está tirando a justiça de Deus. Bom, só aí já bastaria para não aceitar essa ideia. O que existe no mundo espiritual para Kardec? Espíritos perversos, que são assim porque querem. E vão ser assim porque querem, enquanto quiserem. Até o dia que eles cansam, porque eles começam a sofrer as consequências disso. E aí eles vão, por querer também, reparar e se tornar bons espíritos. Olha como é muito mais simples, muito mais lógico, não tem maluquice, não tem fantasia, não tem nada. É simples, direto, claro, lógico, coerente. Por isso a gente fica com Kardec, né? Lauro, tu quer que eu já pegue a próxima pergunta? Já respondeu a Mari? Isso, tem a pergunta da Mari. As psicopatias se enquadram nesta 10ª classe? Olha, eu vou dar para a Mari duas respostas. Uma primeira técnica e a outra é filosófica. E eu me explico. Qual é a primeira resposta? A técnica. A gente jamais pode pegar um conceito de uma teoria e tentar enquadrar numa outra teoria. Jamais pode fazer isso. Então, por exemplo, psicopatia não é um conceito que existe na teoria espírita. Psicopatia é um conceito de algumas psicologias e psiquiatrias materialistas que definem a psicopatia. Então, a psicopatia, para as teorias materialistas, ela tem explicações físicas e psicológicas. E essas psicológicas, para o materialista, são efeitos das físicas, tá? Porque para o materialista, a alma é um efeito do cérebro, não é espiritismo. Para o espiritismo, a alma é a causa da inteligência que usa o cérebro. Então, esse é o primeiro ponto. Eles vão dizer lá que tem coisas, tem elementos físico-químicos no cérebro do psicopata que fazem ele não sentir o que a gente sente, que fazem ele se comportar daquela maneira. E tem o perfil psicológico, são pessoas que não têm empatia e que são capazes das maiores crueldades. Veja, em Kardec não tem esse conceito. Claro que eu sei que a Mari fez essa pergunta porque existe uma semelhança de características, né? Porque a gente está falando que o espírito impuro tem prazer de fazer o mal, comete as maiores atrocidades. Então tem semelhanças de características. Agora, muito cuidado. Não é porque tem semelhanças de características que a gente pode fazer uma leitura assim, ah, então esse aqui é o psicopata no espiritismo. Não, não, cuidado. Então essa é a minha primeira resposta, é a resposta técnica. Cuidado com os conceitos. Agora é a filosófica. Eu entendi a ideia que ela quis dizer. Será que esses assassinos que a gente tem, esses psicopatas que a gente tem, não são esses espíritos impuros? Aí vem a resposta: é possível que seja. É possível que seja. Por quê? Porque a gente vê pessoas que matam com prazer, que fazem o mal com prazer. Então pode ser. Agora, por que eu não estou dizendo que é? Por que eu não estou dizendo que é? Porque para o espiritismo tem uma coisa que não tem nas doutrinas psicológicas materialistas. Esse ponto faz toda a diferença. Para o espiritismo tem um tipo de espírito que a gente não está estudando aqui, que se chama o espírito simples e ignorante, o espírito primitivo, que a gente vai estudar depois. E os espíritos dizem que alguns espíritos primitivos, se reencarnarem no meio da sociedade, eles podem cometer atrocidades. Mas nesse caso, não é o mesmo caso do espírito impuro. O espírito impuro sabe o que está fazendo, faz porque quer,
faz de caso pensado e sente prazer nisso. O espírito primitivo não faz assim, porque quer, porque sabe, porque sente prazer. Ele faz porque ele é praticamente um animal. Então ele não faz ardilosamente como o espírito impuro. Então você pode ter espíritos que reencarnam aqui na nossa civilização, fazem alguma coisa terrível, mas não é necessariamente um espírito impuro. Claro que para a psicologia materialista tradicional, todos esses vão ser psicopatas. Mas por isso que eu falei que não dá para fazer a mesma lógica dentro do espiritismo, porque pode ser um espírito impuro. Ele está fazendo aquilo por instinto, por ignorância, por animalidade, predomina nele o corpo, a matéria, ele age quase como um animal. O espírito impuro não. O espírito impuro não é que ele age por causa que ele é um animal. Ele faz isso sabendo que faz. Ele tem inteligência. Então veja, como eu tenho classificações diferentes, eu tenho que usar, eu tenho que dar essa resposta para Mari. Pode ser que muitos daqueles que são chamados pelos materialistas de psicopatas sejam espíritos impuros. Faz todo sentido. Mas a gente não pode dizer que todos são. E fazer então uma adaptação. Ah, psicopata está dentro dos impuros. Não, percebe? Então, eu acho que eu respondendo assim fica mais claro para a gente entender como que, que as coisas são. Porque vou dar um outro exemplo agora. Você pode ter um espírito impuro e ele nem ser classificado como psicopata, mas ele é impuro. Porque olha o que ele está dizendo aqui, é um espírito que não necessariamente é um espírito que vai matar alguém, assassinar. Ele pode fazer muita maldade durante a vida, é impuro, sente prazer em fazer o mal, mas daqui a pouco ele está na sociedade aí, não é nem classificado como psicopata. Então, por isso que não dá para fazer uma relação necessária, mas uma relação possível. Esse é o jeito mais correto de responder essa pergunta. Lauro. Ótimo, Michel. Podemos seguir, se você quiser. Eu vou agora dar uma analisada no segundo parágrafo que eu li, que é nas manifestações, né, que eu estava comentando. Eles, quando se manifestam, ó, a trivialidade, grosseria, como nos homens, né? Então, quando eles estão encarnados, eles são grosseiros. É sempre indício de inferioridade, senão também intelectual. Por que ele diz senão também intelectual? É porque tem uma limitação intelectual também. Mas é como eu falei para o Lauro antes, o espírito impuro tem limitação intelectual. Não significa que ter limitação intelectual seja ser espírito impuro. Então você não pode fazer o raciocínio contrário. O espírito impuro também tem limitação intelectual. Não significa que qualquer um que tenha limitação intelectual seja impuro. Percebe? Então é só esse cuidado que a gente tem que ter. Eu não posso fazer o raciocínio inverso. Porque o impuro tem limitação intelectual somado ao prazer e à preocupação de fazer o mal. Então, muito cuidado, porque senão a gente vai achar que o contrário é verdadeiro, o contrário não é. Aí, ó, suas comunicações exprimem baixeza de seus pendores, tentam iludir, porque, claro, se ele quer fazer o mal, ele também vai tentar iludir, né? Que é uma das maneiras de fazer o mal é você iludir alguém, a pessoa achar que pode confiar em você e você vai lá e faz uma maldade para ela. Esses espíritos são assim. Mas eles não conseguem sustentar por muito tempo. Porque como eles são muito maus, logo você percebe você percebe a maldade deles, né? Porque como o desejo é muito grande de fazer o mal, eles não escondem por muito tempo. A gente vai ver que tem um outro tipo daqui a pouco, que é o pseudo-sábio. Esse também procura enganar, fazer algum papel, mas é diferente. A gente vai ver que não é no mesmo sentido que o pseudo-sábio, ele faz mal e se passa por inteligente porque ele acredita que ele sabe mais do que ele sabe. Aqui o espírito impuro, quando ele tenta sustentar um papel do que ele não é, é porque ele quer lhe enganar para lhe fazer o mal com prazer mesmo.
sabendo que está fazendo mal. Veja que tem uma sutileza de diferença. Tem alguma coisa até aqui, Lauro, que tu queira colocar? Ou senão a gente segue, ainda tem os minutos aí para Não, ler mais um parágrafo. eu quero aqui fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta que muitos poderiam fazer. Bom, então, esse espírito que nas comunicações eles tentam iludir, eu poderia aqui dizer que, por exemplo, um espírito igual Emmanuel, André Luiz, ele estaria transitando dentro dessa terceira classe também. Lembra que, né, que você mesmo lembrou lá, olha, dentro de uma ordem, as classes se misturam. Né? Uhum. Seria possível pensar isso. Emmanuel tem certa característica de um espírito impuro, porque ele gosta de iludir. Só que, como Kardec vai dizer, que não se sustenta por muito tempo. Isso é racional pensar? Não, mas é exatamente isso. Isso é a mesma lógica que eu usei antes para a questão da limitação intelectual. Você não pode fazer. Se você fizer o raciocínio contrário, aí entra a contradição. Vou ser mais claro. Por exemplo, antes eu falei assim, ó, o espírito impuro tem limitação intelectual. Ele tem. Mas não significa que todo espírito que tem limitação intelectual seja impuro. Agora é a mesma coisa. O espírito impuro procura enganar, procura fingir que é uma coisa quando na verdade ele é outra. Mas não significa, agora, no mesmo raciocínio, que todo espírito que queira enganar é espírito impuro. Entende? Então, por exemplo, a gente vai ver o meu entendimento, e quando a gente lê, eu acho que tu vai concordar comigo. Quando a gente vai ler a classe dos pseudo-sábios, se enquadra mais para o André Luiz e para Emmanuel. E eu justifico por quê? Porque o espírito pseudo-sábio, ele engana, ele mente. Mas ele mente com um objetivo diferente do impuro. O impuro, ele quer lhe fazer mal. O pseudo-sábio, ele lhe faz mal, mas ele está muito mais preocupado em dominar, que as suas ideias sejam dominantes. Tem mais a ver com orgulho do que com maldade. Entendeu? Então você vê, por exemplo, você vê no Emmanuel e no André Luiz que não tem uma perversidade, uma maldade nesse sentido. Não que não tenha maldade, mas não é nesse nível. Eles estão muito mais presos no orgulho, porque eles querem mandar, eles querem ser seguidos, admirados, eles querem ser eles, explicar tudo. Então está muito mais ligado ao orgulho do que à perversidade. O impuro não. Ele está muito mais ligado à perversidade, ao desejo, ao sentimento, ao prazer de fazer o mal, do que propriamente que as suas ideias predominem ou não. Entende? São é, coloridos diferentes. Claro que tem um pouquinho ali, mas eu vejo ele se enquadrando muito mais no pseudo-sábio do que no impuro. O impuro eu pegaria aquele que é mal mesmo, aquele que, que ele quer ver você sofrer, ele quer ver você. Por exemplo, o impuro ele não vai fazer como o Emmanuel, ele tem coisas, tem textos bonitos, fala em Jesus, fala em caridade. Você vê que o Emmanuel ele mostra as garras quando ele é contrariado, mas quando ele não é contrariado, ele é um, um, um xerifão. Os momentos em que ele é mais assim maldoso com o Chico, você vai ver que é quando o Chico tenta questionar ele, mas senão ele não é, ele só gosta de mandar e ser ouvido. Agora esse aqui não, esse aqui ele não ia, por exemplo, se o Emmanuel fosse um espírito impuro, ele não ia deixar o Chico psicografar cartas para as mães, o Chico falar de Jesus, falar do bem, percebe? É algo pior ainda. É algo ligado ao mal. Eles eu vejo que é algo ligado ao orgulho. Claro que o orgulho também tem momentos de maldade, mas percebe que é um colorido. O que predomina aqui no impuro é o prazer no mal, a preocupação no mal. O que predomina no pseudo-sábio é o orgulho. Então eu acho que eles se enquadram mais naquele. Entende? Não, acho que quando a gente lê os dois, a maioria das pessoas vai tender a concordar comigo. Não, te confesso que eu não vejo o André Luiz e o Emmanuel como impuro.
eu vejo mesmo como pseudo-sábio. Beleza, ótimo. Podemos seguir? Sim, sim. Tá. Aí ele segue falando do impuro, né? Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas. Outros os designam pelos nomes de demônios, mau gênios, espíritos do mal. Aí tá aí, né? Esses espíritos, por serem muito perversos, naturalmente o ser humano, ao entrar em relação com eles, denominou eles de demônios, de espírito do mal, porque eles têm essas características, né? O que que o espiritismo clareia? É explicar que eles não são criaturas que foram criadas assim, que vão ficar eternamente assim. É isso que o espiritismo vai mostrar, né? Mas eles deram origem a essas lendas. E não foi em vão, é porque realmente eles demonstravam muito mal, né? Eles são capazes de fazer os maiores absurdos. Por isso que deram origem a isso. O espiritismo vem tirar vem clarear esse assunto até para gente, né? Para gente que pode acabar é, tendo conhecimento desses casos, entender que todos são filhos de Deus, todos estão subordinados à vontade de Deus, a leis, porque por mais que eles sejam maldosos, eles têm que seguir as leis divinas. Então eles não podem fazer tudo. Não são almas que é, conseguiram burlar a lei de Deus. A única lei de Deus que eles burlam é a lei de liberdade. Aliás, eles não burlam, eles obedecem à lei de liberdade. Deus dá a liberdade e eles usam essa liberdade para fazer o mal. Mas é sempre um mal limitado, né? Não é um mal absoluto. É porque eles estão dentro de um universo regulado por leis. Então, eles fazem o máximo do mal que podem, por livre escolha. Mas não que eles não estejam mais sujeitos à lei divina, como a ideia dos demônios que estão combatendo Deus, e aí e existe uma luta eterna, tudo isso aí o Espiritismo vai mostrar que são exageros, frutos justamente de, imagina, se você se topa com um espírito desse, e você não tem um conhecimento mais racional que o Espiritismo dá, você acredita que são seres realmente que não tem jeito. Você não tem a capacidade de enxergar naquele. É como aqui, a gente pega uma pessoa muito cruel, a gente não consegue acreditar que um dia vai ser espírito puro. Tem pessoas que fizeram maldades tamanhas aqui na Terra que você diz assim: esse aí, um dia ser espírito puro, a gente acha difícil, mas a gente usa a lógica espírita para ter esse entendimento. Olha, eles vão ser por uma questão lógica. Mas claro que a gente não consegue ver ali, né? A gente olha e diz assim: esse aí tá perdido. Tanto que a gente tem que criar espaços aqui na Terra para prendê-los, né? Porque se você deixar um espírito desse solto, ele vai fazer muito mais mal. Então você tem que, no corpo, prendê-los. No mundo espiritual não precisa. Por que no mundo espiritual não precisa? Porque aí no mundo espiritual o único mal que eles podem fazer é o mal moral, mas aí eles só fazem se você deixa, né? Aqui não, aqui se eu deixar eles soltos, eles vão usar eles podem usar da força física e me fazer mal mesmo eu não querendo. Agora, quando eles são espíritos, eles só fazem mal se eu permito. Então, por isso que no mundo espiritual não precisa de prisão, não precisa de um lugar para eles ficarem presos. Não, eles estão livres. Eles só fazem mal àqueles que deixam. Aí é uma questão sua de estar deixando eles fazer. Então, é nesse sentido. Posso ler o último parágrafo ou tu quer Não, comentar? podemos seguir. Aí aqui, ó, quando encarnados, olha só. Então, quando eles estão encarnados, esses impuros, os seres vivos que eles animam se mostram propensos a todos os vícios gerados pelas paixões vis e degradantes. Então, olha só, a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza, a sórdida. Então, tudo que não presta, como a gente diria modernamente, né? Você vai ver esses espíritos metidos. São os mais hipócritas, são os mais cruéis, aqueles mais sensuais. O que é sensuais? É aquele que vive só para a matéria, como se ele fosse o corpo. E aí vem a frase, né? Fazem o mal por prazer.
Aqui é a característica mais forte. Que mais das vezes sem motivo. Aqui vai diferenciar eles dos demais espíritos da terceira ordem. A gente, às vezes, faz o mal, mas a gente sente culpa, a gente sente vergonha, a gente sente arrependimento, e muitas vezes a gente só faz quando tem motivo. Claro que tá errado, porque a gente não tem que fazer o mal nunca. Mas nota que esse é pior, né? Esse espírito é pior, ele faz mesmo sem motivo. Por ódio ao bem, ele tem ódio ao bem e prazer do mal. Então não é à toa que Kardec colocou na 10ª classe, né? O espírito impuro, que é justamente o contrário do espírito puro. É bem em oposição. Por isso que a primeira classe é o espírito puro e a última classe, a 10ª, é o espírito impuro, né? Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Olha que. Por que isso? Porque a pessoa que eles mais odeiam é aquela pessoa que mais demonstra o contrário do que eles são, né? Então eles vão ser maus com todos, mas principalmente com aquele que é o antagonista dele. Então eles não gostam de quem é honesto, de quem é bom. Eles são mais cruéis com quem é honesto do que com quem é mal que nem ele. Olha que coisa maluca, né? De tão mal que eles são. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam. E o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. É muito importante isso aqui que Kardec coloca, porque Kardec não entra nesta bobagem que modernamente a gente entrou, né? Que o caráter está necessariamente ligado à questão social. Kardec não entrou porque Kardec sabia, se eu tiver um espírito impuro em qualquer contexto social, em qualquer contexto social que eu tiver o espírito impuro, ele vai fazer barbaridades. Ele vai ser cruel, maldoso, hipócrita. Então Kardec está Por isso que a teoria espírita é uma teoria para o espírito. Então você pode ter, a pessoa, se você pegar um espírito impuro e colocar ele milionário, ele vai fazer muito mal com o poder material que tem. Agora, se você pegar o espírito impuro e colocar ele no meio miserável materialmente, ele vai ser maldoso lá também. Então veja, Kardec está olhando o espírito, Kardec não está olhando classe social, para uma achar que é melhor que a outra, para uma achar que um é coitado ou que o outro ou que o outro é o vilão. O Kardec resolveu muito mais fácil a questão. Não é a questão social que determina, é o espírito. Então a gente tem que condenar o mal aonde ele estiver, no contexto social que estiver, no corpo que estiver. Kardec não entrou nesta loucura que a gente entrou hoje, que dependendo da cor, dependendo do contexto social, dependendo do gênero, dependendo disso, daquilo, a gente julga ou não julga, é mal ou não é mal, é bom ou não é bom, é vilão ou não é vilão. Kardec não liga para isso, graças a Deus, porque a gente tem que ter um discurso contra o mal, não interessa de onde ele venha. A gente tem que combater o mal, não interessa da onde vem, não interessa a cor a camiseta do time que torce. E hoje a gente fica assim, né? Quando alguém faz alguma coisa, a gente primeiro diz assim: vamos ver de que lado ele é. Se for do lado que eu gosto, daí eu passo a mão. Se for do lado que eu não gosto, daí eu acuso. Kardec já nos ensinou no século XIX: pare com isso. Se o mal é o seu filho, ou se o mal é o seu inimigo, é mal. Você tem que combater. Você tem que agir, fazer sua parte, ser justo. Não interessa se é seu filho ou se é o seu inimigo. Se o seu filho é mau e o seu inimigo, o filho do seu inimigo é bom, o que que manda a ética?
ele é bom e seu filho, infelizmente, seguiu o caminho do mal. A gente fica sendo parcial, né? Conforme o gosto. Kardec não tinha isso. Mal é mal, bem é bem. O espiritismo não é relativista, porque a gente vê, né, o pessoal entrando aí hoje nas conversas espíritas, trazendo discussão relativista materialista para o meio espírita. E a gente não pode ser assim. O mal é o mal, o errado é o errado, o certo é o certo, o bem é o bem. Ponto. A gente pode ajudar, a gente pode fazer a nossa parte, mas a gente não pode querer transformar o que é mal no bem só porque a gente gosta da pessoa. Então isso é muito, a gente precisa evoluir essa discussão hoje e o espiritismo ajuda nisso. Bom, não sei se tem mais alguma questão comentário que o Lauro queira trazer. Se o pessoal tem mais alguma coisa, aí a gente já pode se despedindo. Não, E Michel, tivemos uma noção do que é o espírito impuro. não, tá tranquilo. Aqui a Henriette está se justificando aqui, né? Que chegou um pouquinho atrasada, depois ela vai assistir, fica sempre salvo nas Vai ganhar playlists. falta, viu, Laura? A Henriette, não adianta dizer que chegou depois e vai assistir, vai ganhar que nem o professor diz, ó, ganha uma presença e uma falta, né? Chegou no meio da aula, é uma presença, é meia presença e meia falta, não adianta, vai ganhar meia falta aí, ó. Vai ser punida, vai ser punida. Mas é isso. Tá lá na playlist, meu pessoal, tanto aqui do Estudar Kardec, quanto daqui a pouco o Michel posta lá no Kardec Tube, fica lá, tá? Bom, Michel, acho que por hora é isso aí. Foi bom, né? Principalmente essa questão que você tratou sobre, né, que eu trouxe, sobre o espírito humano, se poderia estar transitando por algum motivo ali na 10ª classe, aí ficou bem claro. Acredito que se alguém levantar essa questão e assistir aqui, já vai ter uma explicação lógica, né, mais racional desse ponto. Bom, também vou me despedir, depois eu passo para você aí, para você lembrar os nossos estudos aí da semana, viu, Michel? Pessoal, o Michel vai lembrar desde do estudo. Amanhã tem a Revista Espírita às 20 horas, tá? É o único que eu vou lembrar aqui, que é aqui no canal Estudar Acadêmico. O Michel fala dos demais aí. Obrigado, Michel. Obrigado também. Obrigado a todos aí. E nos vemos amanhã, pessoal. Eu também quero agradecer ao Lauro, primeiramente, a todos que aqui participaram, que aqui estiveram, que aqui comentaram. Você assistiu e não curtiu? Curta agora. Curta antes de sair daqui o vídeo. Se inscreva no canal e vá também lá se inscrever no KardecTube se você ainda não é inscrito. Bom, amanhã às 11h30 tem Kardec a meio-dia lá no KardecTube. Eu ainda não defini o tema. Geralmente eu defino o tema pela manhã, mas todo dia tem um tema diferente, né? À noite assistam a live do Lauro, porque o vídeo que eu lanço lá no meu canal à noite é gravado, amanhã não é live. Então dá tempo de você acompanhar a live do Lauro e depois vai lá no KardecTube assistir. Amanhã é o prefácio do André Luiz. A gente vai analisar o prefácio do André Luiz na obra Nosso Lar. Eu, toda vez que leio, eu me arrepio. E não é positivamente, né? Amanhã nós vamos analisar frase por frase do André Luiz. No vídeo 55, acho que é amanhã. Aí na quarta, de noite, o que é o Espiritismo, no KardecTube. Na quinta, o revistaespírita.net. E na sexta, o estudo do Livro dos Médiuns. A pessoa precisa assinar, se tornar membro lá no KardecTube para ter acesso. Então, uma boa noite a todos, uma boa semana a todos e a gente se vê a partir de amanhã.